Daniel 12 comentários selecionados por Jefferson Kimeli. 19 de novembro de 2017. Item 1. Nesse tempo. O contexto justifica a conclusão de que nesse tempo se refere ao tempo do desaparecimento do poder descrito no final do capítulo 11. Deve-se observar que as palavras nesse tempo não especificam-se os eventos previstos aqui ocorrerão de forma simultânea aos de Daniel 11:45, se os precedem ou se os seguem imediatamente. O importante é que os eventos do último versículo do capítulo 11 e os eventos do primeiro versículo do capítulo 12 estão estreitamente ligados no que se refere ao tempo. Item 2. Se levantará Miguel, referência a Cristo. Ver nota sobre capítulo 10 verso 13. O guardião celestial do povo de Deus se levantará quando o poder apóstata e seus aliados estiverem concentrados em destruir esse povo. Pouco antes da segunda vinda de Cristo, os servos de Deus dos últimos tempos ameaçarão os poderes da época. Comparar com Apocalipse 13. Ao proclamar uma mensagem evangélica de lealdade ao Deus Criador e a realidade de uma prestação de contas a Ele por ocasião de seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 a 12. O sentido claramente é que Cristo se levanta para livrar seu povo. Item 3. Tempo de angústia. Quando cessar a obra intercessória de Cristo, e o Espírito de Deus for retirado da terra, então todos os poderes das trevas que estiveram retidos descerão com indescritível fúria sobre o mundo. Haverá uma cena de conflito tal que ninguém poderá descrever. Comparar com Apocalipse capítulos 15 e 16, Item 4. Salvo. Comparar com Daniel 7 versos 18, 22 e 27, e Daniel 10 verso 14. Que consolo é saber que nesse grande conflito a vitória é certa, Item 5. No livro, isto é, no livro da vida, vê Daniel 7:10, e compare Filipenses 4:3, Apocalipse 13:8, 20:15. 21, 27 e 22, 19. Inscrito no livro. O livro da vida de Cristo, que registra o nome de todos os que recebem vida eterna, comparar com Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20, 12 e 15, e 21, 27. Quando Miguel se levantar, o processo judicial de decisão envolvendo livros ou registros, Daniel 7:10, estará terminado. Só restará executar os vereditos positivos e negativos, comparar Daniel 12:2 com Mateus 25 versículos 31 a 46, e Apocalipse 22:11 e 12. Item 6. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Referência à ressurreição na segunda vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 4:15 a 17. Considerar também Apocalipse 1:7, mais uma indicação de que Miguel é Cristo, sobre ressurreição no Antigo Testamento. Veja 19, 25 e 26, Isaías 26:19. No Novo Testamento, conferir Atos 24:15, 1 Coríntios 15, 51 a 55, 1 Tessalonicenses 4:13 a 18, sobre a morte caracterizada como um sono. Ver João 11, 11 a 14, Atos 7:60, 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Uma ressurreição especial precede o segundo advento de Cristo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa hora. Além disso, os que contemplaram com zombaria a crucifixão de Cristo,
e os que mais violentamente se opuseram ao povo de Deus serão levantados de seus túmulos para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo da verdade. Ver Grande Conflito, página 637, e Apocalipse 1:7. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 969. Item 7. Os que forem sábios. Do hebreu masculin, do verbo sakal, ser prudente. Essa forma pode ser entendida num sentido simples, como os que forem prudentes, ou os que tiverem discernimento, ou num sentido causativo, como aqueles que fazem com que haja discernimento, isto é, aqueles que ensinam. A pessoa que realmente tem discernimento das coisas de Deus percebe que elas devem ser compartilhadas com outros. A sabedoria divina leva a pessoa a ser um instrutor dessa sabedoria a outros. Em Daniel 11:33, masculin é traduzido como sábios, e são apresentados como perseguidos por seus esforços fiéis. Neste versículo, eles são recompensados com a glória eterna. Comparar com o versículo 10. Item 8. Encerra as palavras e sela o livro. Até ao tempo do fim, Daniel menciona que somente duas partes de sua profecia seriam seladas até o tempo do fim. 1. A profecia dos 1260 dias de 12:7 a 9, e 7:25, e 2. A profecia das 2300 tardes e manhãs de 8:14 a 26. Ambas são apresentadas em Apocalipse 11:14. Depois que o livrinho de Apocalipse 10 é aberto, o esquadrinharão. Muitos estudariam as Escrituras com afinco, buscando compreender as profecias de Daniel. O saber se multiplicará. No tempo do fim, haveria mais conhecimento para que a profecia fosse entendida. Essa instrução não se aplica a todo o livro de Daniel, pois uma parte da mensagem foi entendida e tem sido uma bênção aos crentes por séculos. Ela se aplica à parte da profecia de Daniel que fala dos últimos dias. A mensagem, baseada no cumprimento dessas profecias, não poderia ser proclamada antes que esse tempo chegasse. Ver Grande Conflito, página 356. Comparar com o livrinho aberto, na mão do anjo de Apocalipse 10:1 e 2. Muitos o esquadrinharão. Do hebreu chut. Muitos intérpretes creem que chut é usado aqui num sentido metafórico, e que descreve uma fervorosa investigação da Bíblia, resultando num aumento do conhecimento com respeito às profecias do livro de Daniel. Item 9. O saber se multiplicará. Esta frase deve ser considerada a sequência lógica da frase que a antecede, quando o livro selado for aberto. No tempo do fim, o conhecimento das verdades contidas nessas profecias aumentará. Ver Apocalipse 10:1 e 2. Ponto. No final do século XVIII e início do século XIX, despertou-se um novo interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse em diferentes lugares do mundo. O estudo dessas profecias difundiu a crença de que o segundo advento de Cristo estava próximo. Vários estudiosos na Inglaterra, Joseph Wolff no Oriente Médio, Manuel Lacunza na América do Sul e Guilherme Miller nos Estados Unidos, junto com outros estudiosos das profecias, declararam, com base no estudo das profecias de Daniel, que o segundo advento estava prestes a ocorrer. Essa convicção se tornou a força motivadora de um movimento mundial. Esta profecia também foi interpretada como indício dos estupendos avanços da ciência e do conhecimento geral no século XIX, avanços que tornaram possível uma proclamação extensa da mensagem dessas profecias. Item 10. Homem vestido de linho. Daniel tinha visto este ser celestial no início de sua visão.
ver Daniel 10, 5 e 6. A referência de Daniel no versículo 5, e ao homem vestido de linho, sem fazer uma identificação mais completa, sugere que o capítulo 10, que apresenta os dois, é parte dessa mesma visão. Item 11. Quando o anjo formula a pergunta que deve ter ocupado a mente de Daniel. A ânsia do profeta era pela rápida e completa restauração dos judeus. Ver comentário de Daniel 10:2. O decreto de Ciro já tinha sido promulgado, Daniel 10:1, mas havia muito a ser feito. Após o longo e complexo relato das vicissitudes posteriores que o povo de Deus sofreria, o profeta naturalmente estava ansioso por saber quando ocorreriam estas maravilhas, e quando seria cumprida a promessa que será salvo o teu povo. Daniel 12:1. Daniel não entendeu por completo a relação do que viu com o futuro. Uma porção da profecia estava selada e seria entendida apenas no tempo do fim. Daniel 12:4. Item 12. A mão direita e a esquerda. Vê Deuteronômio 32:40. O ato de levantar ambas as mãos indica que máxima solenidade e segurança estavam atreladas à declaração. Por aquele que vive. Não poderia haver maior juramento. Vê Hebreus 6:13, Apocalipse 10, 5 e 6. Item 13. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto é, o período de 1260 anos que vai de 538 a 1798 depois de Cristo, que ocorre primeiramente em Daniel 7:25. Item 14. Não entendi. A parte dessa visão que Daniel não entendeu deve ser o fator tempo. Ele estava orando pela rápida restauração do templo. Vê comentário de Daniel 10:2, um problema imediato. Ele pareceu incapaz de ajustar o fator tempo à concepção de uma breve libertação de seu povo. Item 15. Entenderão. Uma garantia de que, nos últimos dias, quem estudar as profecias com afinco e inteligência entenderá a mensagem de Deus para seu tempo. Item 16. 1290 dias. 1335 dias. Os dois períodos mencionados nestes versículos estão relacionados ao tempo de Daniel 7:25 e 12:7, embora sejam ligeiramente distintos. Isso indica que eles começam, terminam e se sobrepõem mais ou menos na mesma era. Os que mantêm o ponto de vista de que diário representa o paganismo, ver comentário de Daniel 8:11, subtraem 1290 de 1798, e chegam à data de 508 depois de Cristo. Eles veem os eventos que cercam essa data, como a conversão de Clovis, rei dos francos, a fé católica, e a vitória sobre os godos, como passos importantes para o estabelecimento da supremacia da Igreja Católica no Ocidente. Os que defendem o ponto de vista de que diário se refere ao ministério sacerdotal contínuo de Cristo no santuário celestial e ao verdadeiro culto a Cristo na era do Evangelho, ver comentário de Daniel 8:11, não encontram explicação satisfatória para esse texto. Creem que essa é uma das passagens das Escrituras sobre as quais o futuro projetará mais luz. Item 17. Bem-aventurado. Os períodos de tempo dos versículos 7, 11 e 12 alcançam o tempo do fim, a que se referem os versículos 4 e 9. Bem-aventurado ver comentário de Mateus 5:3. Diz o anjo:
é aquele que testemunha os eventos dramáticos das cenas finais da história da Terra. Então, as seções do livro de Daniel que foram seladas seriam entendidas. Ver comentário de Daniel 12:4. E logo, os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre. Daniel 7:18. Item 18. Espera. Isto implica que se pode esperar que o seguinte período profético continue além do fim dos 1290 anos. Se os 1290 e os 1335 anos começam ao mesmo tempo, esse segundo período chega ao ano de 1843, uma data importante com relação ao grande despertar adventista na América, em geral conhecido como Movimento Millerita. Item 19. Segue o teu caminho, levantarás para receber a tua herança. O cumprimento das profecias de Daniel deve alcançar um futuro distante. Daniel descansaria no túmulo, mas, no fim dos dias, isto é, na conclusão do período da história deste mundo, lhe seria permitido outra vez estar em sua posição e em seu lugar. Item 20. Levantarás para receber a tua herança. Daniel recebeu a maravilhosa certeza de que desfrutaria a salvação final, comparar com 2 Timóteo 4 de 7 a 9. Referências. Comentário Adventista do Sétimo Dia, Bíblia de Estudo Andrews. Mais referências estão aqui nos comentários.